Olá a todos e bem-vindos ao Basta Querer, um programa que é diário para criar fé no seu coração, a fim de que você possa vencer todo este mar de temporais problemas, doenças, etc. Em rodapé você tem os telefones do SOS e de WhatsApp para que você possa fazer o seu pedido de oração, explicar o seu problema, mas também para enviar os seus testemunhos, que trazem sempre muita alegria para nós. O site é o bastaquerer.com e você vai encontrar muitas coisas lá. Eu hoje vou falar sobre cura divina, do Deus de milagres que transforma a água em vinho, e vou falar de um tema muito interessante que é na área financeira, como é que eu posso declarar guerra às dívidas. Guerra às dívidas. E comigo, como sempre, tenho aqui o Timo Curiacos, que vai cantar o primeiro hino que se chama o quê? Existe uma arma. Essa música fala acerca do amor de Deus, que é uma das maiores armas. Na verdade, a Bíblia diz que Deus é amor. E quando nós aprendemos a andar nas leis do amor, nós vamos vencer. O amor é como uma arma, não uma arma para ferir o meu irmão da direita ou da esquerda, mas para ferir o nosso verdadeiro inimigo, que é o diabo. Existe uma arma. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Tudo suporta, ela tudo crê, ela é mais. Oh, tudo suporta, ela tudo crê. A esperança e a fé, ela é chamada de amor. Andávamos perdidos, como ovelhas sem pasto, mas Ele enviou seu Filho único, que morreu na cruz para nos salvar. Andávamos perdidos, como ovelhas sem pasto, mas Ele enviou seu Filho único, que morreu na cruz para nos salvar. Mas quem é Ele? Ele é o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Quem é Ele? Ele é o Rei dos Reis, nosso Salvador. Ele é chamado de Jesus, 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 o nosso Salvador. Jesus, Jesus, amado Jesus, Jesus, o nosso Salvador. Amor, amor, glória a Deus. A próxima música que vamos cantar fala acerca da murmuração. A murmuração, na verdade, o que é? É falar mal do outro. E sabe, é tão mau falar e também é mau ouvir murmuração. Então, o que é que eu aconselho? Ouça essa música e não faz nada disso que nós estamos a dizer, hein? Não é para fazer. Murmuração. Murmuração, não. Diz que não interessa. Murmuração, não. Eu fujo deles a toda a pressa. Meus ouvidos não são caixote de lixo para infectar. Murmurar sem ouvidos, quem em mim não pode entrar. Não, 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 não. Murmuração, não. Diz
diz que não interessa. Murmuração não. Eu fujo Deus a toda pressa. Meus ouvidos não são caixote de lixo para enfeitar. Murmuração é um vírus que em mim não pode entrar. Não, 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 não. Murmuração não. Diz que não interessa. Murmuração não. Eu fujo Deus a toda pressa. Eu fujo Deus a toda pressa. Foge. Eu fujo Deus a toda pressa. Eu fujo Deus a toda pressa. Eu fujo Deus a toda pressa. Mas é que eu fujo a toda pressa. Eu fujo Deus a toda pressa. Eu fujo Deus a toda pressa. É isso mesmo, fugimos dessas coisas todas. E a próxima música diz: fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós já temos o nosso acho, nós já queremos colocar o nosso acho acima da vontade de Deus. Mas ao longo desta música você vai entender onde é que você deve guardar o seu acho. Então presta atenção. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. E você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 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 Entendeu agora onde é que tem que colocar o seu acho? No bolso. E pegar sempre na vontade de Deus. A próxima música chama-se Abençoador. Mais do que abençoados, nós devemos sempre desejar ser abençoadores da obra de Deus. Porque só assim nós realmente vamos ser abençoados. Então, abençoador. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Se me há para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais. Eu vou escolher. Decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastas dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor.
Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus te usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. É isso mesmo, devemos sempre ter esse desejo no nosso coração. E já de seguida também vamos assistir a um videoclipe dos Guardiões da Arca. Só Deus em toda a terra, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é. Só Deus em toda a terra, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é. Chama, Deus presente está. Shalom, Shalom, Deus é minha paz. Emmanuel, Deus conosco é. Só Deus em toda a terra, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é. Só Deus, só Ele Chama, Deus presente está. Shalom, Deus é minha paz. Emmanuel, Deus conosco. Ele é o reino, Ele é o poder e a glória para sempre, amém. Dele é o reino, dele é o poder e a glória para sempre, amém. Dele é o reino,
E muito bem, e agora vou falar sobre finanças e o título é Declarando Guerra às Dívidas. Interessante o título, não é? Muito bem. A Bíblia diz em Efésios 6:10 assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, seja forte em Deus, e na força do seu poder, ou seja, não é na sua força pessoal, sua capacidade, mas sim na força do poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, das armas que Deus tem, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa verdadeira guerra não é contra pessoas, não é contra regimes, contra coisas, mas contra demónios que se usam de pessoas, sim, que se usam de circunstâncias, sim, e que são eles os causadores do mal. Quando eu leio esta passagem, sempre me faz lembrar as touradas, em que um touro vem para a arena cheio de força, o campeão, e o toureiro engana o bicho com uma capa vermelha e grita, olé, olé, olé. E o animal pensa que o inimigo dele é a capa. Engraçado, não é? E vai e luta contra a capa. E o inimigo verdadeiro não é a capa, está mesmo ali ao lado. E o touro, ao passar pela capa, lutando pela capa, o toureiro espeta-lhe farpas terríveis e ele então ainda fica com mais dores, dá a volta e torna a atacar contra a capa vermelha, pensando que isso é que é o inimigo dele. E assim é as pessoas. Por isso é que é muito importante nós conhecermos a Bíblia, andarmos com Deus, sabendo que há segredos do outro lado, do outro mundo paralelo, que é do mundo do Espírito, onde tudo acontece. A Bíblia também fala, por exemplo, em Apocalipse, que quando Jesus visitou o apóstolo João na ilha de Patmos, que fica na Grécia, mas bem perto da Turquia, deu-lhe grandes segredos e mandou escrever aquilo que nós chamamos Apocalipse, ou em inglês, Revelações. E aqui Deus mostrava que a certa altura haveria 4 cavalos montados por cavaleiros e cada um tinha um propósito. E um deles era um cavalo que diz assim, aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre o cavalo tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, não danifiques o azeite e o vinho. E, portanto, isto fala de uma potestade, de um príncipe das trevas, que traz fome, traz custo difícil até para as coisas de comer. E, portanto, não vale a pena estar a inventar e achar o seu acho, porque esta aqui é a verdade. Então, quem está por detrás de muitas coisas más são demónios. O próprio Jesus disse, o diabo é que veio para matar, roubar, destruir. Mas eu vim para dar vida em abundância. Vida em abundância não é falta. Não é dificuldade financeira. É ter todas as necessidades supridas. Mas o sistema do mundo, onde o diabo brinca, onde o diabo domina, engana as pessoas, seduz as pessoas por caminhos contrários aos de Deus. O mundo não é o mundo da terra, o mundo é o sistema do mundo, não quer nada com Deus. E quando alguém proeminente diz que é de Deus, bem, é o fim do mundo. É escárnio, é gozo, etc. Quando um país
é baseado em liderança que diz que segue a Deus, nós aqui no Ocidente achamos isso terrível. Engraçado, não é? Mas nós é que estamos a pagar impostos cada vez mais caros. Estamos em pleno declínio. Porquê? Porque a Europa e a América e enfim, o Ocidente, de modo geral, já foi muito cristão. Mas hoje abandonou, voltou-se as costas contra Deus e segue os seus caminhos. O que é certo é que o povo cada vez está mais amarrado, escravizado, cheio de dívidas, de impostos impagáveis e os faraós deste século não param. E, portanto, a nossa guerra tem que se virar contra os demónios que controlam isto. E virarmos-nos para Deus para seguir as leis de Deus, de maneira que, quando nós andamos com Deus, as maldições que pairam aí neste Egito moderno não vão afetar quem anda com Deus. É uma lei de Deus. Está a ver? Mesmo no tempo das pragas, no Egito, por isso eu não estou a ver da terceira praga, o povo de Deus não era afetado. Mas o povo que não era de Deus, esse cada vez ficava pior e pior, de praga em praga, de mal a pior. E assim é hoje. Você está a assistir este programa e pensa, mas isso é possível? Isso existe, existe. Nós temos milhares ou milhões de pessoas na nossa igreja. E de um modo geral, na grande esmagadora maioria, as pessoas têm não só as necessidades supridas, mas estão a vencer. Até estão a ajudar o próximo. Enquanto que muitos outros perderam isto, aquilo, aquilo outro. Porquê? Porque nós somos os campeões, os chicos espertos? Não. Porque nós decidimos não mais andar de costas para Deus, voltarmos para Deus. Não mais acreditar no sistema do mundo, porque esse está falso. Os frutos são cada vez piores. E seguimos antes o sistema de Deus. Quando se trata de finanças, é a lei de semear para colher. O dinheiro são sementes. Eu semeio no solo certo, que é a casa de Deus, e Deus multiplica e nós assim vencemos. Agora, também, a pessoa que tem dívidas não pode ser só um aleluia e pensar que isto vai acontecer tudo de repente, que de um dia para o outro vai ficar tudo maravilhosamente bem, porque nem sempre é assim. Há que fazer algumas coisas. Há, por exemplo, que parar de comprar aquilo que você não pode. Parar de usar cartões de crédito. Cancelá-los. Pagar o que deve, nem que seja aos poucos, e depois parar. Não use mais crédito fácil. Corte despesas que não são estritamente indispensáveis. Estabilize a sua vida financeira. Não peça dinheiro para tapar um buraco e depois abre outro buraco maior. Em vez de ir, como é costume dos portugueses, ir tomar um pequeno almoço ali ao café do lado, compre qualquer coisa e come em casa. Em vez da hora do almoço ir aí a um restaurante, seja o que for, leve comida. Qual é o problema? Eu trabalhava na África do Sul e o meu patrão, eu trabalhava numa empresa que era das 3 maiores empresas do mundo, em cálculo de pontes e estruturas especiais. Esta empresa tinha escritórios, por exemplo, em Londres. Eu cheguei a ir lá a prestar contas e o patrão, que era uma pessoa de grandes posses, trazia como é que eu ia dizer, um tapoeiro, ou o que é, com a sua sandes e bebia sumo de laranja ou leite, ou o que é. E depois, ninguém morreu por causa disso, nem é vergonha nenhuma. Mas às vezes as pessoas têm muitas manias, querem muita aparência. Está a ver? E depois é roupas, tem que ter aparência. Para quê? Para depois estar a dormir mal, contas por pagar, quem sabe até lhe vão buscar o carro, vão buscar a casa. Corte naquilo que for
não necessário, aquilo onde você puder. Isto não é falta de fé. Fé não é fazer de conta que não tem coisas por pagar. Eu posso, há crentes que sabem mais coisas, como falar as coisas que não são como já fossem, ter alvos disto, aquilo, aquilo outro. Sim, mas enquanto não chega lá, não pode comprar certas coisas e deve estabilizar a sua vida financeira. E também era bom guardar reservas. É que seja um bocadinho. Agora, não vai dizer assim, estas reservas é para o dia de chuva, para o dia mau que vai vir. Bem, você já está a pôr fé para que algo de mal vá acontecer. Não. Você pode pôr as suas reservas para ter reservas. Qual é o problema? Quem sabe um dia quer fazer qualquer coisa. Tem nada que ser para pagar um problema que vem a caminho. Essa fé é uma fé muito má. Ponha a sua vida financeira em dia. Se você usa cheques, verifique que está tudo em dia, que não haja letras. Dizia alguém há muito tempo atrás, quando se usavam muito letras, que é compromissos bancários, letras nem na sopa. Porque a pessoa esquece de ter esses compromissos. Portanto, estabilize a sua vida financeira, está a ver? E ao mesmo tempo, o que é que você tem que fazer? Tem que amarrar o diabo financeiramente. Isso faz quando nós honramos com dízimos e ofertas. Vai lá em Malaquias, que Deus diz que quando nós trazemos os dízimos à casa do tesouro, não só Ele abre as janelas dos céus, mas fala ao diabo e diz, ali não tocas. Que eu saiba, já li a Bíblia, como é evidente, em mais parte nenhuma Deus é que vai falar ao diabo. Só fala quando se trata de alguém que honra a Deus na área financeira, principalmente nos dízimos. Deus diz ali, não roubas. Portanto, Deus chama isso amarrar o diabo. E semeia para colher. Semeia extra para ter dinheiro extra e pagar as contas mais depressa e sair da zona de dívida. Zona de dívida. Eu conheço até membros da igreja que não tinham necessariamente dívidas, mas que tinham compromissos bancários da compra de uma casa. Comprar a casa a prestações, a empréstimo bancário, não é nenhuma dívida. Dívida é quando a gente tem um compromisso e não consegue pagar. Isso é que se transforma numa dívida. Se a gente tem um compromisso bancário, não é dívida nenhuma, é um compromisso. A ver? Está mal. Muitas vezes é uma gestão até muito boa. Em vez de estar a investir todo o dinheiro num carro ou numa máquina, ou o que é, tem um compromisso de leasing ou de coisa, e portanto vai pagando X por mês e pode usufruir isso e com isso vai ganhar mais dinheiro. Isso é sabedoria. Portanto, isso não é dívida. Mas há pessoas que dizem, não, eu quero me livrar até desses compromissos. E o que é que eles fazem? Começam todos os meses a semear um extra com este objetivo. Ó Deus, eu semeio este extra financeiro para me desfazer desta dívida, deste compromisso, o mais depressa possível. Se pagar, por exemplo, em 10 anos uma casa, vou pagar em 3 anos ou em 2 anos. E funciona. Porque nós não temos nada que depender do salário, da reforma, do patrão, da economia. Podemos perfeitamente depender do sistema de Deus. Eu posso semear para colher. Posso semear esta para colher esta. E, portanto, enquanto o time chega aqui, eu exorto a você a pensar seriamente nisto. Fazer um propósito. Verificar as suas contas, verificar como é que eu posso estabilizar as minhas contas, como é que eu posso chegar a um momento neutro e pode acontecer que tenha que cortar aqui e acolá e depois mais tarde, com fé, você até pode tornar a ter esse tipo de coisas e até coisas maiores. Mas de momento, para você se livrar de dívidas, tem que fazer esta guerra. Está a ver? E também tem que falar ao diabo. Às sextas-feiras nas igrejas de Maná, nós temos uma reunião específica que chama Lutar até Vencer. Sextas-feiras à noite, em toda a igreja de Maná, nós ensinamos a palavra de Deus e no final fazemos um conjunto de orações que é bombardear o campo do diabo com armas específicas, não é
armas, pistolas, coisas humanas, mas com guerra no mundo do espírito. Está a ver? Isso dá muitos resultados, mas mesmo tremendos. Porque nós, lutando contra essa bicharada, esses demónios que causam toda a sorte de mal, eles caem por terra e nós nos livramos. Portanto, procure a igreja Maná mais perto de si. Comece a andar na igreja. Volte-se para Deus, dê a sua vida a Jesus se ainda não fez, e tudo vai mudar para melhor. E agora, vamos ouvir uma música que diz o quê? Põe a tua fé, aonde? Põe a tua semente, vamos lá ouvir. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão. Deixe-me orar por si, porque eu acredito que você está decidido a fazer isto, a fim de que todas as suas dívidas possam desaparecer. Senhor Jesus, eu declaro guerra às dívidas dessas pessoas. Sejam pessoas que têm negócios, pessoas que têm emprego, pessoas que têm uma reforma. E declaro que a tua palavra é poderosa e que o diabo está amarrado debaixo dos nossos pés. Tem que libertar aquilo que nos é devido. Eu falo ao dinheiro que é necessário para cobrir essas dívidas, que venha ter com as pessoas. E para Jesus dou toda a glória, porque de ti é que vem a ajuda. Amém, amém. Mais um bocadinho desta palavra. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. E nós hoje vamos mais uma vez falar sobre o Deus de milagres e em mais em particular vamos falar de quando Jesus transformou água em vinho. Para mim é uma história muito bonita, porque vamos ver por que razão Jesus decidiu transformar água em vinho. Será que transformar água em vinho é tão importante para uma pessoa ser curada, para uma pessoa viver para sempre? Às vezes, vinho não dá muita saúde quando é bebido é demasiado. Então, vamos lá ver o que é que aconteceu. João, portanto, João, capítulo 2, versículo 1. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Bodas é uma festa de casamento. E estava ali a mãe de Jesus. Então, a primeira coisa que eu vejo é que Jesus foi uma festa. A ver? Jesus foi uma festa. Deus não é contra festas. Uma vez Deus até falou ao meu coração, eu sou um Deus de festas. Tem que ser festas como deve ser, não é? Algumas que a gente bem sabe. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Isto era Maria. Jesus, não tem vinho. Acabou. E disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Chegada a qual hora? De começar a fazer milagres.
E a sua mãe, a Maria, disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Uau! Que palavra sábia! A Maria falou aos empregados: olha, tudo que ele disser, façam, fazei tudo quanto ele disser. Uma vez, um colega meu foi a uma das nossas igrejas e disse assim: ó, Tadeu, aqui eu fui lá abaixo ver a tua sala, realmente é grande, mas não vi lá nenhum santo. Não está lá nada, só uma parede lisa, cadeiras. Tu não acreditas em santos? Ah, eu acredito. Então, porquê é que não estão lá os santos? Eu disse: bem, os santos, quando vêm à igreja, no final vão para casa. Ah, o quê? É que ele não sabia, pois eu expliquei, que santo não é o que muita gente pensa que é. Uma coisa de pau, de madeira, de barro, feito por mãos humanas. Santo é uma pessoa santificada pelo poder de Deus. É o que vem aqui na Bíblia. A ver? 1 Coríntios, não sei, Colossenses, por fora, santo é aquela pessoa que entregou a vida a Jesus, foi lavado dos seus pecados. Então, realmente, eu acredito em santos. Só que eles vêm, por exemplo, ao domingo, sentam-se, participam da reunião, depois os santos vão para casa. A ver? Bem, adiante. Estávamos aonde? Sua mãe disse... E depois ele perguntou-me assim: então, e tu não acreditas na Maria? E eu acredito. Então, mas não vejo aqui nenhuma imagem da Virgem Maria. Eu disse: eu não preciso ter a imagem da Virgem Maria. Eu acredito. Eu sou mais mariano do que muita gente chamada católica. Como assim? Então, a Maria disse: tudo quanto Jesus disser, façam. É o que eu faço. E eles que se dizem católicos, a mim ninguém vira, nunca fazem o que Jesus diz. E aí ele calou-se. O que é que ele podia dizer? Então, a Maria disse aos seus empregados: tudo quanto ele disser, fazei. E eles fizeram. Bem, então estavam ali postas 6 talhas de pedra. São 6 vasos para as purificações dos judeus. E tinham um certo tamanho, não importa, e Jesus disse assim aos tais empregados: enchei de água estas talhas. Ou seja, enchei de água estes vasos. E eles obedeceram. Encheram aqueles vasos com água. Encheram os vasos com o quê? Com água. Depois Jesus disse: agora, tira isto e levai ao mestre-sala para provar. Levar ao mestre-sala para provar água? Ainda vou ser despedido. Mas eles levaram. Lembra que a Maria disse: tudo quanto ele disser, façam. E eles fizeram. Primeiro puseram água naqueles vasos, depois pegaram nos vasos, foram levar ao mestre-sala para ele provar. E logo que o mestre-sala provou a água, que foi feita em vinho, não sabendo ele o que é que tinha acontecido, porque ninguém lhe tinha contado, o mestre-sala chamou o esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já têm bebido bem, já estavam bem embriagados, então põe o vinho barato. Já ninguém dá conta. Mas tu puseste o melhor vinho no final. O que é que isto diz? Que Jesus transformou a água em vinho, e lá se vê a doutrina de alguns crentes que dizem que não se pode beber vinho. Pode beber vinho. Jesus bebeu vinho. Não é a teoria de que era vinho sem álcool, era água não sei com não sei o quê. Não, ele transformou a água em vinho. E tanto assim que o mestre-sala até disse que aquele vinho era muito bom. O problema não é beber vinho, é beber muito vinho. Mas eu sempre pensei: por que razão Jesus foi fazer um milagre desse e por que razão é tão importante até que está na Bíblia? Qual o motivo? Porque, quanto eu saiba, isto não cura ninguém. Transformar água em vinho não salva ninguém, não faz assim grande coisa. Foi quando Deus me disse. O motivo, disse-me Deus, porque eu fiz isto é porque eu queria mostrar àquele casalinho que eu os amo. Só isso. Porque, principalmente naquele tempo,
se numa festa de casamento, um dia tão importante, não é? Falta o vinho, é uma vergonha. Então o casalinho ia sempre pensar, puxa, aquela festa, nem quer falar mais da festa, foi um desastre, uma vergonha, acabou-se o vinho. Então Jesus fez um milagre para alegrar o coração destas pessoas, para que eles nunca se esquecessem que Deus é bom, que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus que alegra os nossos corações. Para mim isso é muito importante. Porque se Deus quer alegrar o coração de uma pessoa, ou neste caso de um casal, numa festa de casamento, quanto mais Ele quer curar a pessoa. Quão mais importante é que Deus livre a pessoa de um problema de família, de dívidas, de falta de dinheiro, de sei lá, tanto problema que há por aí. Claro que Deus quer fazer isso. E portanto, o Deus de milagres é um Deus que não tem fim. É um Deus que faz tudo e mais uma coisa. É um Deus para o qual nada é impossível. E você só tem que ter a fé. E fé, eu tenho um livro novo, enquanto o time chega aqui, que diz a fé que vence o mundo. Fé não é uma mesinha. Deixa eu ver o capítulo 3. O que é fé? Fé não é nenhuma mesinha. Fé não é uma faz de conta. Não é chorar, orar, oh, estou muito mal. Fé é uma força. Mesmo força. Imagine eletricidade. Você não vê eletricidade, mas eletricidade é uma força. Não se vê, mas existe. Não se vê e, todavia, dá resultados positivos. Quando uma máquina elétrica é ligada à eletricidade, ela faz aquilo que é devido fazer. Pode ser uma máquina de lavar a roupa, pode ser um serrote elétrico, pode ser um frigorífico. E fé é uma força que vai buscar aos armazéns de Deus aquilo que Jesus já comprou. Pagou não com dinheiro, mas com sangue. Pagou lá na cruz. Por isso é que a Bíblia diz, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Já nos abençoou, não vai abençoar. Ele já nos abençoou, já curou, já pagou o preço para tudo e mais uma coisa que você precisar. E fé é isso. Eu tenho que ter essa fé. Acreditar desta maneira. Está a ver? Porque Ele é um Deus fantástico. E é uma força que vem por ouvir repetidamente as mesmas coisas. E sai do seu coração para trabalhar para si, para ir buscar essas bênçãos. Como? Por falar o mesmo Deus fala e fazer o que Deus diz para fazer. Sei que é esquisito. Mas também é esquisito uma pessoa que venha, sai lá de um deserto qualquer, nunca viu ninguém da Europa, nunca viu um telemóvel e depois a ver uma pessoa com um bloquinho desse a falar para aqui, parece que ouve o som daquilo, pensa que é tudo gente maluca. Porque ele não conhece, ele não sabe, nunca viu, nunca experimentou. E assim é muita gente, pensa que não existe porque eu sou Deus, eu é que sei, porque se eu não sei, não existe. Não. Fé é a mesma força, existe. Sai por palavras e por ações. Quer você acredite ou não, é assim que funciona. É por isso que eu ensino as pessoas a falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso, e ensino e exorto a pessoa a fazer o que Deus diz. Então sim, você pode dizer, eu tenho fé. Há muita gente que diz que tem fé, não tem nenhuma, é uma pesada. Vamos a ver se vai dar. Há uma música que fala disso, vamos lá ouvir. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo
principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho fé. Então é tempo de orar e eu tenho aqui um testemunho muito bonito da Tiffany. No dia de grupo familiar, que é uma reunião que nós temos às quartas-feiras, em casa de um membro da igreja, é dada por alguém que é treinado e é oficializado para fazer tal coisa, e temos muitos grupos familiares, ambos lá temos 20 ou 30 mil. No dia do grupo familiar, perguntei se alguém precisava de oração. E a dona da casa tinha problemas no rins, tinha muitas dores. E nós oramos. E fizemos oração como a Bíblia diz. Passado nem uma semana, a senhora foi fazer hemodiálise e viu que afinal já estava curada. Ela, portanto, era uma pessoa que tinha problemas no rins, tinha que fazer hemodiálise. Então, o que acontece? Depois da oração, os rins começaram a funcionar bem e deixaram de precisar de fazer aquela hemodiálise. Porquê? Porque a pessoa que recebeu a oração também acreditou. E assim hoje, quando eu orar por si, muita gente escreveu, muita gente pediu ajuda, hoje você só tem que acreditar, quando eu orar, que Deus também vai curar a si, seja qual for o seu problema. Todavia, deixe-me dizer que há obstáculos que têm que ser removidos. Ultimamente eu tenho de falar muito sobre isso, porque não vale a pena orar e Deus não responder. E às vezes a pessoa não sabe porque é que Deus não responde. Não responde porque há coisas que têm que ser removidas. Eu tenho um livro que fala a origem dos problemas, que você, sinceramente, devia estudar, porque eu menciono aqui, se eu não estou a ver, são 12 dos problemas normais, dos obstáculos que têm que ser removidos. Então Deus vai responder quando nós oramos. E um dos obstáculos é as companhias más. Há pessoas que acham que tem mal nenhum andar com o Manel e o Francisco, que faz isto, aquilo, aquilo outro. Que mal é que tem? Tem todo o mal. A ver? Você entra numa cozinha onde está a fritar peixe, você sai de lá a cheirar aqui, peixe frito. Você anda na companhia, gosta, tem prazer em andar com o Manel aqui, recebe tofonemas, vai aqui, vai coar com ele. Você fica com a influência dessa pessoa, com o cheiro dessa pessoa. Se essa pessoa anda em maus caminhos, ele está cheio de demónios em volta, como moscas. Essas moscas vão saltar para a sua vida também. É assim. Por isso, em Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém, não anda, não prevalece, não gosta no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é um escarnecedor? É aquela pessoa que goza a Deus. Goza isto, goza aquilo, goza a todos. É o chico esperto. A ver? São pessoas que são más influências. A grande maioria dos pais
sabe que o seu filho, sua filha, é vulnerável às companhias. E por isso, sempre que possível, um pai e uma mãe prefere estar num bairro onde não haja problemas sociais. Sempre procura pôr o filho numa escola onde não andem para lá pessoas, miúdos, que venham de famílias de drogados, de pessoas da classe baixa. Não é por causa de ser da classe baixa, é porque essas pessoas não têm maneiras, têm maus usos e costumes, dão-se a fazer toda sorte de coisas que não são boas. E os filhos, como são muito influenciáveis, vão por esse caminho. E nenhum pai quer isso. Mas nós, como já somos mais velhos, achamos que nós já somos os donos disso tudo, já sabemos. Mas não. É preciso também ter cuidado. Até, por exemplo, na igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo ficou chocado porque havia lá um homem que dormia com a madrasta. E disse, como é que é possível vocês permitirem tal coisa? A ver? Com aquela pessoa que, dizendo se irmão for devasso, roubador, maldizente, nem sequer comas com ele. Jesus também falou em Mateus 13, que na casa de Deus é como, às vezes, uma pessoa, um agricultor semeia boa semente, mas depois vem um inimigo e no meio da boa semente, né, por exemplo, de trigo, ele começa a semear joio. Então, em muito trigo aparece um joio aqui e acolá, até na casa de Deus, veja só. Então temos de ter cuidado com as nossas companhias, não andar com qualquer pessoa. Mas companhias é que devo escolher, pessoas de boa reputação, pessoas de contas, pessoas que andam nos bons caminhos, acima de tudo, pessoas que andam com Deus. E agora, você já está nesta boa caminhada, estenda a sua mão para orar por si e diga assim, Senhor Jesus, eu decido andar apenas com boas companhias. Eu decido me afastar de todas as pessoas que forem má influência, más companhias. Eu decido andar contigo, ó Deus, fazer a tua vontade. E por isso, ó Deus, agora estou preparado para receber o meu milagre, a resposta à minha oração. Ó Deus, é agora mesmo que com fé recebo a minha cura, a resposta ao meu pedido, a minha libertação. Amém e amém. O que é que Deus fez? Colocou uma semente de cura divina em si. Colocou o poder de Deus, que vai crescer como uma semente dia e noite até ficar tudo transformado para o bem. E até lá você louva a Deus. Você ande com Deus. E vai ver que, gradualmente, pode ser num minuto, uma hora, num dia, uma semana, sei lá, tudo vai mudar para melhor. E por último, quer orar por si, que diz, eu creio em Deus, mas não sei se estou salvo. Baixa a sua cabeça e diga, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, que eu admito. Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora o que é que você faz? Procura a igreja mandar mais perto de si. Telefone, se for preciso, para saber onde é que ela fica. Peça aconselhamento pastoral. Comece a ler a Bíblia, siga a Deus, aprenda os segredos de Deus e tudo vai mudar para melhor. E porque Ele vive, você pode querer que amanhã vai ser melhor, depois da manhã vai ser melhor. Eu me despeço aqui com esta música linda. Porque Ele vive, eu posso crer que amanhã vai ser uma maravilha. Vamos lá ouvir. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há.
Cristo.